Fala galera, bem-vindo ao Ortodontia em Evidência. Meu nome é Paulo Correia. Hoje vamos conversar com vocês sobre desgastes interproximais, tá joia? A gente vem recebendo alguns questionamentos sobre como fazer os desgastes, o quanto se pode fazer, em que áreas, né, se pode fazer. Então a gente resolveu compilar todas essas perguntas em um único vídeo, uma única aula, né, para que vocês possam fazer com muito mais segurança seus desgastes interproximais e planejar corretamente, tá? Onde é que esses desgastes vão ser feitos, né? E que quantidade vai ser feito naquela determinada região, tá joia? Vamos ver aqui, pessoal, como é que ficou. Valeu! Bem, pessoal, essa questão do desgaste interproximal, né, o desgaste do esmalte na região interproximal entre os dentes, ela foi idealizada inicialmente para resolver os problemas em que havia discrepância entre dentes, né, entre tamanho de dentes do arco superior com relação ao arco inferior, né, quando a gente observava que em um dos arcos se tinha dentes maiores do que deveria ser para que o encaixe no final ficasse correto. Isso foi brilhantemente escrito por Bolton em seu artigo clássico publicado na Angle Orthodontics, né, em 1954, e com isso foi se tornando popular realizar o desgaste interproximal para a resolução dos problemas de discrepância dentária. É o que nós chamamos hoje de discrepância de Bolton, né? Quando isso acontece, né? Quando há essa discrepância entre massa dentária de um arco, né, em relação ao seu arco antagonista, né? Para a realização do desgaste interproximal, além da discrepância de modelos, né, que vocês já conhecem, que a gente vai calcular o quanto de espaço é necessário para aqueles dentes ocuparem aquele arco, nós também precisamos calcular essa discrepância de Bolton, porque também pode haver uma discrepância entre volume dentário de um arco com relação ao outro arco. E aí a gente vai conseguir fazer com que os dentes de um determinado arco eles entrem, né, naquele arco, porque você realizou a discrepância de modelo e fez os desgastes necessários para aquela discrepância, mas esqueceu de ver, por exemplo, a discrepância de Bolton, e aí com isso os dentes eles ficam alinhados no seu arco, né, correspondente, mas não consegue fazer uma oclusão perfeita ou uma oclusão ideal com o arco antagonista por haver uma discrepância de tamanho dentário, tá? Então também é necessário que a gente, antes de fazer os desgastes, né, a gente, além de verificar a discrepância de modelo, a gente também verifique a discrepância de Bolton, se ela existe. Não esquecendo também da presença da curva de Spee. É necessário que a gente também veja a profundidade dessa curva de Spee, e caso não se deseje vestibularização dos incisivos inferiores para correção do apinhamento, né, no arco inferior, é necessário que a gente conte já com quanto desgaste vai ser necessário para a correção daquela curva de Spee sem ter a vestibularização de dentes, tá joia? Então esses três fatores são de muita importância no planejamento da gente em casos que a gente opta por realizar desgastes baseado no nosso diagnóstico e planejamento, tá? É preciso também planejar o quanto de desgaste vai ser feito, e para isso não só a discrepância de modelo é o suficiente, tá? Não pode esquecer da discrepância de Bolton e da curva de Spee também. Nesse nosso planejamento, né, é importante lembrar que quando a gente opta entre desgastar dentes ou fazer exodontias, é importante no nosso diagnóstico e planejamento verificar se os efeitos colaterais daquela extração vão ser benéficos para nossa face, né, para a face do nosso paciente, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? É importante ter em mente que o paciente, quando ele vai envelhecendo, há uma tendência natural, né, do nariz cair, dos lábios retraírem e do mento protruir. Tá? Isso faz parte do envelhecimento do nosso paciente.
E quando a gente faz extrações dentárias, há uma tendência da perda, né, dessa inclinação dos incisivos. Então, é preciso pensar um pouco nessa face do paciente, se vai ser benéfico aquela perda de volume na região de lábios. Então, muitas vezes a gente acaba ficando em dúvida se seria melhor fazer exodontia, se seria melhor fazer desgastes interproximais para conseguir aquele espaço. E o que eu posso já de primeira mão assim alertar vocês é que pensem a longo prazo, né? Se aquelas extrações vão ser benéficas para a face daquele paciente, tá? Se as extrações forem benéficas para a face do paciente, a gente resolve com extração, tá? Se as extrações não forem benéficas para a face daquele paciente, a gente vai tentar resolver com desgaste interproximal. Isso faz parte do nosso planejamento já. Então, na hora do diagnóstico, você percebeu que as extrações vão ser benéficas para a face do paciente, as extrações estão indicadas. Se não vai ser benéfica para a face do paciente, vamos ver se dá para resolver com desgaste, porque se der para resolver com desgastes, essa vai ser nossa opção, tá? É importante lembrar que naturalmente no envelhecimento há uma retrusão do lábio, há uma perda desse volume na região do lábio, como também um caimento do nariz e uma protrusão do mento. Então, se a gente já causa um afundamento dessa face com extração e não era benéfico para a face do paciente, imagine então quando chegar na idade mais avançada, né? Quando o paciente já tiver idoso. Então, a tendência é que cada vez mais essa face vá envelhecendo muito mais rápido, tá? Então, é importante lembrar disso quando a gente está pensando em fazer extrações nos nossos pacientes, tá? Para a realização dos desgastes, pessoal, a gente costuma utilizar não muita coisa, tá? Vou resumir para vocês em relação à região. Na região anterior, eu costumo utilizar tiras de lixa de amálgama para fazer o desgaste, tá? Se for um desgaste 0,1, 0,2, 0,3, né? À medida que vai aumentando, eu vou adicionando mais tiras de lixa, né? Então começo com uma tira de lixa, depois passo para duas, depois passo para três, né? À medida que a gente vai criando os espaços, a gente vai colocando mais tira de lixa e verificando se esse espaço foi conseguido nesse de desgaste com os calibradores, tá? Existem calibradores de espaço interproximal, né? E esses calibradores de espaço interproximais, eles possuem, né, espessuras diferentes, e aí a gente pega o calibrador, coloca no espaço para ver se está batendo, né? Se aquele espaço é de 0,1, se é de 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, tá? Na região anterior, então, a gente usa essa tira de lixa de amálgama. Após realizar o desgaste com a tira de lixa de amálgama, a gente utiliza uma tira de lixa de resina, tá? Tanto a granulação grossa quanto a granulação mais fina, para dar o acabamento e o polimento da região. E depois que dá o acabamento e o polimento, colocar flúor, tá? Importantíssimo para a remineralização daquela área, certo? Na região posterior, eu costumo utilizar broca 2200 FF, né? Uma broca de desgaste, uma broca diamantada, bem fininha, tá? E que eu utilizo ela muito na região posterior, quando também o desgaste ele é grande, né? 0,4, 0,5 milímetros. Tá? Se for pouco, eu também utilizo a tira de lixa de amálgama, que eu tenho muito mais controle de quanto vai ser desgastado. Após desgastar com essa broca 2200, eu costumo utilizar uma outra broca, que é a broca 3138. Ela parece um chapéuzinho, tá? Com a ponta dela sendo diamantada. Então a gente dá o acabamento entre ali os premolares, entre molares e premolares, na região interproximal, fazendo aquela curva, né? Aquele contorno dessa área, tá? Então esses são os materiais que a gente utiliza. Lógico que também na região posterior, após terminar, passa uma tira de lixa de resina, né? A granulação grossa e a granulação fina, e depois flúor, né? Para dar uma remineralização naquela região, certo, pessoal? Alguns alunos me perguntam muitas vezes se eu não utilizo o disco diamantado para realizar os desgastes, tá? É muito raro, tá? Não vou dizer a vocês que eu nunca uso, mas é muito raro. Primeiro,
pela quantidade de desgaste que ele faz. Então, se for um desgaste pequeno, eu prefiro utilizar a lixa de amálgama, tá? Por ser muito mais previsível quanto eu vou desgastar. Segundo, com relação à insegurança mesmo de você estar com o disco na mão e por algum momento desviar para um lado ou para o outro, tá? Então, como eu não tenho costume de utilizar disco de acabamento, então eu me sinto muito mais seguro utilizando uma broca, tá? de que um disco. Então seria mais por isso. Mas para quem utiliza disco, ou quando eu utilizo um disco, após utilizar o disco, né, faça um acabamento com um disco Soflex, tá? O fino e o ultra fino. De preferência utilizem um para cada dente que você desgastar, tá? Um disco desse fino e um disco desse ultra fino para cada dente, porque eles perdem muito rápido aquela granulação deles, que é muito fininha. Então normalmente você vai para o segundo dente, você já nota que tem uma diferençazinha, tá? Então utilize um por dente. Com relação aos calibradores de espaços interproximais, a gente recebeu algumas perguntas perguntando onde era que eu comprava aqueles calibradores, né? Onde é que eu indicava que vendia, que não estavam conseguindo. Bem, pessoal, existe um site chamado Coral Dent, o T mudo, né? E lá vende, tá? Esses materiais, como também protetores para o disco diamantado, como portas tira de lixa, tá? Que facilita para a gente utilizar na região posterior, onde coloca-se a lixa de amálgama dentro, né? E com os dois dedos apoiados você consegue fazer o desgaste na região posterior, tá? Tudo isso vem nesse site. Então tá aqui, né? Quem quiser, eu comprei os meus lá também, tá? Então, qual o limite de desgaste que a gente pode fazer no esmalte dos nossos dentes, né? No dente dos nossos pacientes? Isso é um questionamento muito frequente, né? Nossos alunos sempre perguntam: professor, será que tá bom? Será que eu posso desgastar mais? Até quanto eu posso desgastar? Então, essa é uma pergunta muito frequente, tá? Existe um artigo publicado na American Journal Orthodontics em 1980 de um pesquisador chamado Tuverson, tá? E nesse artigo ele conseguiu demonstrar pra gente que a redução de esmalte de 0,3 na região de incisivos e de 0,4 na região de caninos era um desgaste bastante seguro de você fazer sem ter danos nem à estrutura dentária, nem danos ao tecido, à região periodontal, né? Nem danos ao periodonto. Então, o que significa esse desgaste, né? 0,3 por proximal de incisivo, né? Temos 4 incisivos. Então, em cada dente, você desgastando mesial e distal, daria em torno de 0,6 por dente, né? Vezes 4, 2,4 milímetros só na região de incisivo, né? De distal a distal de incisivo, sem tocar nos caninos. Ainda acrescentando os caninos, como o canino é 0,4 por proximal, então seria 0,8 por canino, né? Então os dois caninos 1,6 com 2,4 dos incisivos, 4 milímetros. Então de distal de canino a distal de canino a gente conseguiria 4 milímetros de desgaste. Mas e para os apinhamentos que tenham 6 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros? E aí, vai cair em extração porque está acima do que se pode desgastar de canino a canino? Durante um tempo foi me ensinado que discrepâncias até 4 milímetros se resolvia com desgastes. De 4 a 6 milímetros se resolvia com extração de incisivo. Até 7 milímetros, né? E de 8 para cima teria que se resolver com extração de premolares. Não sei se isso também foi passado para vocês, mas para mim, durante uma época, foi passado dessa forma. E me intrigava muitas vezes, né? Olhar aquele apinhamento de 6 milímetros, 6 milímetros e meio, e está tudo engrenado, tudo encaixado, e eu ter que extrair um incisivo, né? Para poder resolver o meu apinhamento, que era localizado, né? Naquela região de incisivo, né?
e tirava o incisivo e resolvia. Mas a gente sabe que extração é extração, então havia os efeitos colaterais de uma extração, e de incisivo então a gente sabia. E algumas vezes aconteceu isso, né, de perda de cortical vestibular, né, tábua óssea ser quebrada, triângulo negro que fica, acúmulo de alimento que fica naquela região, e isso me intrigava, né? E algumas vezes eu fiquei pensando, caramba, será que não dá para resolver com desgaste, né? Será que, né, eu olhava os artigos e, poxa, mas é o máximo que eu posso tirar nessa região. Mas, e se a gente desgastar a região de pré-molar, né? Se eu desgasto a mesial, por exemplo, no meu primeiro pré, a distal, e consigo um pouco mais de espaço para, nesses casos, evitar uma extração de incisivo. É possível, tá? Isso é possível sim. E foi aí que surgiram outros artigos também comentando sobre as outras regiões também. Um desses artigos foi um artigo que foi publicado na Eng Orthodontics em 98, tá? Por Strode e Busheng. E nesse artigo ele vê justamente qual os limites, né, de se realizar o desgaste e as implicações que tem em fazer esse desgaste ao invés de fazer a extração, né? Fazer esse desgaste, né? Um tratamento sem extração. O que é que esses autores concluíram? Eles concluíram que na região de pré-molar a gente poderia, não vou nem dizer região de pré-molar, vou dizer assim, na região posterior, tá? Se conseguia 5 mm de desgaste por hemiarco. E que na região de molar se conseguia de 0,3 a 0,4 a mais do que se conseguia no pré-molar. Em termos numéricos, para vocês terem uma ideia, as proximais dos pré-molares a gente conseguiria tirar em torno de 0,4 e alguns deles até mais, como a gente vê que tem pré-molares que são muito maiores do que o normal, né, do que o padrão. Então, na região de pré-molares, a gente conseguiria tirar de 0,4 a 0,5 por proximal, e que na região dos molares em torno de 0,3 a 0,4 além daqueles prés, tá? Então, se meu pré-molar naquela região proximal, um exemplo, foi 0,4, no molar aquela proximal eu conseguiria tirar 0,7, 0,8. Isso quando se somava um hemiarco com o outro, dava 10 mm a mais, porque era 5 mm de um hemiarco com 5 mm de outro arco. Então imaginem vocês, né? A gente conseguiria 10 mm só na região posterior, com mais os 4 da região anterior. Então são 14 mm de desgaste, sem risco à estrutura dentária ou periodonto. Então vocês já veem que em muitos de nossos casos que acabaram caindo em extração, como meus também, muitos, antes de eu ter esse conhecimento, essa informação, eu poderia ter evitado, tá? Simplesmente fazendo desgaste. Não vou dizer simplesmente porque não é simples, né, realizar o desgaste. Inclusive envolve ancoragem. Não adianta a gente fazer o desgaste e perder a ancoragem, né? Perder o espaço do desgaste, tá? Então é preciso ancorar os dentes posteriores, né, para não perder o espaço, tá? E aí sim realizar o desgaste, para poder utilizar aquele espaço do desgaste para dissolver o apinhamento na região anterior. De uma forma geral, a gente costuma falar que seguramente, né, você pode tirar 50% do esmalte e não haverá dano para aquele dente, tá? Então, se você pega principalmente dentes que tem uma forma alterada, né, ou dentes muito estreitos ou dentes muito largos, você pode pegar a radiografia desse paciente, ver o quanto tem de esmalte e calcular que metade daquilo ali você pode tirar com segurança. Isso é uma forma prática também de clinicamente você já saber de cara quanto você vai desgastar no máximo naquele paciente. Na realização desse desgaste, né, tanto com broca, como com disco, como com tira de lixa, a geração de calor, tá? Lógico, com uma broca de alta rotação, você vai gerar muito mais calor do que com um disco, tá? Que é uma baixa rotação, e muito mais ainda do que com a tira de lixa, que é o movimento de atrito que você vai fazendo com a mão. Mas a tira de lixa também causa, e se depende da velocidade que você faça, vocês vão perceber que vai ter paciente que vai de vez em quando reclamar um pouquinho daquele desgaste, tá? Que, né, deu uma beliscada, é justamente o calor que foi gerado.
se sabe, através de um trabalho publicado na American Association of Endodontics, um artigo na área de endodontia, que a aplicação de calor, né, externa, ela causa danos ao tecido pulpar, né? Então, e que, para vocês terem uma ideia em termos de valores, né, de quantos graus, né, esse causa dano, são 5,5 graus, né? Um aumento de 5,5 graus pode levar a danos irreversíveis na polpa. Então é muito importante que quando a gente está falando de desgaste, pensar também na refrigeração desse dente. Então, se você está com a caneta de alta, fica muito óbvio porque a própria caneta tem a saída de água, não é? Então ele já vai refrigerando automaticamente. As canetas de baixa rotação, dependendo do seu equipamento, também tem a saída de água. Mas se não tiver, peça para que o auxiliar fique com a seringa tríplice resfriando aquele dente quando você faz o desgaste. Com relação à tira de lixa, o que é recomendado é que você faça o desgaste e de vez em quando a sua auxiliar resfrie com a seringa tríplice. E toda vez que você parar, né, de fazer o desgaste, peça para o paciente fechar a boca, molhar o dente com a saliva para que essa temperatura fique sempre baixa, certo? Essa é a forma como a gente faz aqui no consultório. E o último questionamento que nossos alunos também fazem é que se tem algum método, né, de desgaste que não promova diferença na morfologia do dente. Tá? A gente sabe que quando a gente faz desgaste, a superfície dentária ela vai ficar áspera, né? E inclusive, se o paciente pegar o fio dental com o dente já com espaço fechado e ele passar o fio dental e você não fez nenhum procedimento de acabamento e polimento, esse fio ele vai ficar se desfazendo, né? Ele fica prendendo, justamente pegando essas rugosidades que ficaram no esmalte. Então, eles perguntam muito assim: professor, será que não tem nenhuma forma de desgastar o dente que não torne a superfície do esmalte tão áspera, né, tão rugosa, que faça esse desgaste de uma forma mais uniforme? Olha, pessoal, existem trabalhos, né, que foram avaliados com disco Soflex, brocas, disco diamantado, tira de lixa de amálgama, né? E o que foi visto é que nenhum deles consegue realmente deixar o dente liso, né, quando você faz o desgaste. Agora, o que acontece é que nos trabalhos foi visto que quando você faz o acabamento e polimento com a Soflex fino ou ultra fino, ou as tiras de lixas de resina, né, aquela superfície mais grossa e depois a mais fina, se observava que reduzia significativamente esses sulcos e essa aspereza no esmalte. Então é recomendado para todos os casos vocês fazerem o uso da tira de lixa, né, nas regiões proximais, ou o disco de Soflex, tá? Para justamente reduzir essa rugosidade, essa aspereza do dente. Com relação a essa aspereza, né, já que fica ainda alguma coisa, né? E aí foi perguntado também por algumas pessoas se esse esmalte, que apresenta algumas ranhuras, se ele não vai ser mais suscetível à placa dentária, né? E com isso, né, consequentemente, né, de apresentar algum problema periodontal ou até mesmo cáries, né? Tem lógica, se há ranhuras, há formas de ser acumulado um biofilme naquela região, né? Ser mais suscetível naquela região. E lógico, vamos para a literatura, né? A literatura é quem dá a resposta para nossos questionamentos clínicos. E foi o que foi visto, né? Que essa aspereza, né? Essas reentrâncias, esses sulcos que são criados pelo desgaste interproximal, ele não resultou em nenhum dano iatrogênico para o dente, né? Então, cárie dentária, problemas gengivais, perda de crista óssea por ali estar sendo acumulado placa e aí tendo reabsorção, né, dando aquele problema periodontal, né, e o paciente perdendo a crista óssea, nada disso foi observado nos pacientes que foram submetidos ao desgaste interproximal, tá? E essa informação ela foi trazida para a gente através de um artigo publicado na American Journal of Orthodontics pelo Bjork e o Zakirson, tá? Com uma avaliação em mais de 10 anos após
o desgaste interproximal. Então, um trabalho muito seguro, trabalho com metodologia muito bem feita, publicado numa revista de grande impacto, e a gente pode ficar seguro, né, com essa informação também, certo, pessoal? Além disso, né, em relação ao esmalte remanescente, né, ele ser mais suscetível ao acúmulo de placa, teve um outro artigo, né, publicado também pelo Bjork e o Zachrisson, entre outros autores, e eles observaram que isso não acontecia. Esse esmalte remanescente ele não era mais suscetível ao acúmulo de placa. E muito provavelmente isso acontecia porque nas condições clínicas, né, o dente ali na boca do paciente, ocorria uma remineralização constante pelo flúor, tá, presente na escovação do paciente, pelas visitas que ele faz ao dentista regularmente. Então isso ia causando uma remineralização e com isso o esmalte também não ficava mais suscetível ao acúmulo, né, de placa. Além disso, ocorre um movimento natural dos dentes no sentido vertical, né? Porque a gente mastiga, o dente desce, a gente para de mastigar, o dente sobe, então ele fica naturalmente atritando um no outro. E isso ocasionava, né, um acabamento natural nessa região, tá, da superfície de contato. Então isso foi observado que era mais um fator que provavelmente contribuía para que esse esmalte que foi desgastado ele não ficasse mais suscetível à placa bacteriana, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que todas as dúvidas que vocês tinham em relação a desgaste tenham sido respondidas. Espero não ter esquecido de nenhuma que vocês nos enviaram. E se gostou, né, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que esses vídeos sejam notificados para você assim que eles forem publicados. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.